Oi, pessoal! Hoje estou aqui no Word e fiz um texto aleatório para mostrar a vocês duas situações. Quando uma tabela ela ultrapassa uma página e quando um quadro também ultrapassa uma página. Vou explicar como devemos proceder nesses casos. Vamos para a primeira situação, que é a situação aqui da tabela. A BNT, ela recomenda que as tabelas devem seguir o padrão do IBGE. E de acordo com o IBGE, o que deveremos fazer nessa situação? Vamos ter que informar nessa página aqui que essa tabela ela continua e vamos precisar repetir nessa página aqui o cabeçalho e temos que colocar também a informação que é aqui que nós vamos finalizar essa tabela. Então vamos lá. Abaixo do título tabela, você vai dar aqui um enter, certo? E aqui abaixo, recuado do lado direito, né? Então você vem aqui, olha aqui nesse alinhamento aqui em cima do Word e clica aqui em alinhado à direita, você vai abrir parênteses e vai digitar a palavrinha continua, certo? Essa palavra você deixa na fonte 10, tamanho 10. Então eu vou selecionar aqui e vou colocar na fonte 10. Depois, coloque o cursor aqui no final da última linha aqui dessa tabela. Ó. Então, eu cliquei aqui, certo? Que é o último. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Enter, né? Então, ele ficou com uma linha aqui embaixo em branco. Coloco aqui novamente o cursor aqui no final e dou mais um Enter. Então, vou ficar com essas duas linhas aqui iniciais em branco. Nessa primeira linha aqui que está em branco, você vai digitar aqui no cantinho a palavra conclusão, certo? Então, eu estou informando que aqui vai ser a finalização da tabela. Coloquei conclusão, vou selecionar aqui e vou recuar também à direita. Ela já está aqui na fonte 10. Caso essa tabela ela ocupasse essa página aqui todinha, e ainda ultrapassasse para outra página, o que era que você ia colocar? Aqui você iria colocar a palavrinha continuação, certo? E na última, que seria a finalização da tabela, era que você iria colocar conclusão, certo? Como a minha, ela termina aqui nessa página, por isso que eu já coloquei aqui essa palavrinha conclusão. Vamos já ajeitar a formatação aqui dessa linha, porque ela não vai ficar dessa forma. Nessa linha de baixo, o que é que você vai fazer aqui? Você precisa repetir o cabeçalho da tabela. Você vai copiar e colar aqui. Então, eu venho aqui para o cabeçalho, estou selecionando. Então, dou aqui Ctrl C e venho aqui embaixo e dou Ctrl V. Eu repito exatamente o cabeçalho que está lá naquela parte inicial. Vamos agora retirar as linhas horizontais dessa tabela. Selecione até a palavra conclusão. Então, eu venho aqui, olha, eu vou selecionar essa parte interna aqui da tabela até essa palavrinha conclusão. E aí, agora, o que é que eu faço? Você vai clicar aqui em Design, aqui em cima. Então, cliquei aqui em Design, venho aqui em Bordas, certo? E depois de Bordas, eu vou clicar em borda horizontal interna. Você desmarca essa daqui, certo? Quando eu faço isso, então veja que essas linhas aqui, olha, elas desapareceram. Agora, eu vou tirar dessa parte aqui de baixo, porque essa linha aqui do cabeçalho, ela vai ficar desse jeito mesmo. Então, eu venho aqui, seleciono, certo? Essa parte e venho novamente bordas e desmarco aqui borda horizontal interna, né? Então, ela vai ficar dessa forma aqui. Percebam que eu estou ainda com esses traços aqui, olha, verticais ao lado do nome conclusão. Eu preciso retirar porque ele não vai ficar dessa forma. A conclusão é como se fosse uma linha toda em branco, né? Só com esse nome. Então, você vai selecionar aqui e aí você vai clicar em borda. Novamente, borda vertical interna. Aqui, olha, borda vertical interna você vai desmarcar. Pronto. Então, vai ficar dessa forma aqui. Vejam, pessoal, que a tabela, né, pelo fato dela estar ultrapassando, ela fica aberta aqui nessa primeira página, certo? Então, você não pode fechar aqui, você não pode colocar um traço aqui, porque exatamente é isso que simboliza que ela vai continuar nessa página, né? Então, ela só vai ter a finalização dessa linha aqui embaixo. Essa parte anterior sempre vai ter que ficar aberta
aqui no final, né, para que a gente possa colocar a continuação da tabela na página seguinte. Então, dessa forma, a sua tabela, ela já fica ok. Se eu tiver uma situação do quadro, como é que eu vou fazer? A situação do quadro, ela é parecida com a situação da tabela. Aqui no quadro, eu vou utilizar o mesmo procedimento, basicamente. O que eu fiz para a tabela, eu vou fazer parecido aqui no quadro, só que o quadro, ele vai permanecer com essas linhas horizontais aqui e ele é fechado na lateral. Então, isso vai fazer uma diferença aqui nessa formatação que nós vamos mostrar agora. Abaixo, pessoal, do título do quadro, você vai dar um Enter, né? Então, vai ser aquela mesma situação, eu vou dar um Enter, venho aqui para o alinhamento à direita, certo? E vou colocar aquela mesma palavrinha, sinalizando que esse quadro, ele continua, certo? Então, eu venho aqui, né? Então, seleciono, já está na fonte 10, então tá tudo ok aqui. Uma observação aqui, tente não deixar nenhuma célula quebrada aqui, certo? Então, assim, eu coloquei aqui, ó, ter visão estratégica. Eu escrevi tudo que eu queria aqui, certo? Para não ultrapassar para outra, né? Então, fica melhor dessa forma você tentar colocar, deixar pelo menos uma linha, ela completa aqui, certo? Sem estar quebrando essa informação que está aqui na lateral, né? Eu venho aqui para a última linha, do mesmo jeito que eu fiz lá, né? Vou dar um Enter. Coloco aqui novamente no final da linha e dou outro Enter, certo? E agora o que é que eu vou fazer? Coloco aquela informação de conclusão aqui, certo? Então, a gente já sabe, né? Então, a palavrinha, ela vai ficar recuada, essa palavrinha conclusão, ela vai ficar recuada aqui à direita, certo? Com a fonte 10, então já está aqui. E nessa linha de baixo, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso repetir o cabeçalho. Então, eu venho aqui, dou Ctrl C, e dou Ctrl V aqui no cabeçalho, certo? Agora vamos ajeitar aqui essa parte da formatação. Eu preciso retirar essa linha aqui de baixo, né? Porque como o quadro continua, essa linha aqui, ela precisa ficar aberta, certo? Então, o que é que você vai fazer? Eu seleciono aqui, né, toda essa parte, certo? Eu venho aqui em Design, Borda e Borda Inferior. Essa primeira opção que aparece aqui. Quando você clicar, olha, veja que agora ela vai ficar aberta, né? Então, ela precisa ficar realmente dessa forma. Nós precisamos ajeitar essa parte aqui da conclusão, né? Porque aí vocês vão perceber que tem esses traços verticais, certo? Aqui. Então, aí o que é que eu faço? Eu vou selecionar essa parte aqui toda, né? E aqui novamente em Design, Bordas, eu vou precisar desmarcar 3 opções. Eu vou desmarcar aqui a borda esquerda, certo? Vou desmarcar a borda direita, né? Para ela desaparecer também. E vou desmarcar a borda interna. Pronto, então veja que vai ficar apenas o nome realmente conclusão aqui. Dessa forma, pessoal, o quadro ele fica ok, né? Ele está aberto aqui, com as informações continua e com a informação de conclusão. Pessoal, eu recomendo que essas formatações, elas sejam feitas apenas quando vocês realmente não forem mais mexer no texto, porque se vocês continuarem ajustando aqui esses parágrafos, vocês precisarão ficar voltando para ajustar novamente o quadro e as tabelas. Mas se vocês souberem que realmente vocês não vão mais modificar o texto, aí sim vai ser o momento de vocês fazerem essas formatações aqui, tanto de tabelas e quadros que ficam divididas assim em pelo menos 2 páginas, né? Eu vou deixar agora na tela final um vídeo onde eu mostro como você fazia aqui uma tabela do zero, ok? Um grande abraço e até terça-feira.